Para falar um pouquinho mais sobre o que acontece no Oriente Médio, a gente fala agora com Felipe Dalcin Silva, doutorando no programa de pós-graduação em Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e diretor de pesquisa do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia. Felipe, muito obrigado por atender a Record News. E a pergunta é justamente essa: por que as fronteiras continuam fechadas para ajuda humanitária na faixa de Gaza? Olá, é um prazer estar aqui com vocês e espero poder ajudá-los da melhor maneira possível. Bom, primeiro a gente tem que levar 2 pontos em consideração: o lado egípcio e também o lado de Israel. O lado egípcio, a gente sabe que a liderança egípcia, ela não concorda com o Hamas, ela tem rivalidades com o Hamas. Ou seja, abrir a fronteira do Egito é ter risco de, no meio da população da faixa de Gaza, que entre também pessoas do Hamas. Então o Egito não quer isso, né? Que poderia até mesmo ser alvo, se pessoas do Hamas entrassem no território egípcio, poderiam ser alvo o Egito de ataques terroristas do Hamas. Outro ponto, né, é o lado de Israel, que ela não quer ver que, por exemplo, organizações que o Hamas, né, receba recursos que porventura seriam para a população da faixa de Gaza. Então a gente tem que entender esses 2 pontos. Muito bem, e a expectativa então é que amanhã seja aberto então esse corredor humanitário por parte do Egito. Afinal de contas, a Cruz Vermelha já tem 200 caminhões lá carregados com mantimentos para enviar para esta região onde as pessoas passam por necessidade. A gente vê bombardeios na faixa de Gaza, a situação da energia elétrica lá também é complicada, principalmente na questão dos hospitais. Muita gente está sendo socorrida nesse momento e se faltar energia por lá, a situação ainda vai ficar mais preocupante. Agora, analisando e atualizando essas informações a respeito dos reféns, pelo menos 203 pessoas são mantidas reféns em Gaza. Uma atualização, então, os militares israelenses atualizaram, então, esse número de pessoas que se sabia terem sido feitas reféns nos ataques do Hamas no dia 7 de outubro, onde vários membros dessa organização terrorista invadiram o território israelense, mataram muitas pessoas e, inclusive, pegaram algumas e muitas delas como reféns. Inclusive, estavam até brasileiros no meio desses reféns. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel disse que os militares notificaram as famílias sobre 203 reféns detidos em Gaza. Isso representa um aumento em relação ao total de reféns que foi anunciado anteriormente de 199. Agora, Felipe, como é que fica a questão dos reféns? Eles são importantes também nessa negociação entre o Hamas e Israel nesse momento? Perfeito, uma pergunta muito importante. Eu acredito que o Hamas os reféns que ele fez dos cidadãos de Israel e de outros países como 2 pontos. O primeiro ponto seria de poder usar esses reféns como barganha com Israel para que Israel não ataque o território da faixa de Gaza. E o segundo ponto seria que o Israel, se eu não me engano, o número de prisioneiros do Hamas é maior de que 4.000. Então, um dos possíveis estratégias do Hamas é tentar negociar com Israel para que Israel liberte os prisioneiros do Hamas, ao passo que o Hamas possa liberar esses reféns. Então, essas são as 2 estratégias que eu vejo possível do Hamas. Do lado de Israel é muito complicado, né? Porque você está lidando com um grupo que Israel considera como terrorista. Então, é uma negociação sempre muito difícil. E a gente sabe que o Hamas tem uma visão de que, para eles, Israel não deveria nem existir. Então, como você vai negociar com alguém que acredita que você não deve existir? Então, é algo muito, muito complicado de se fazer também. A gente não tem informações exatas sobre esses reféns, né? Não se sabe se eles estão bem, se estão sendo bem alimentados, bem tratados não estão, né? Porque foram sequestrados e são mantidos ali como moeda de troca e também como escudo humano pelo Hamas. Felipe, eu gostaria que você permanecesse aqui com a gente, porque a gente tem um chamado internacional da região de conflito, lá de Israel, com a Denise Dorice, que apareceu agora no vídeo com a gente. Ela é correspondente internacional e tem mais informações sobre esse 13º dia de guerra. Denise, uma boa noite para você aí.
Oi, Thiago. Boa tarde para você e para todos que estão com a gente na Record News. A gente teve o anúncio agora há pouco das Forças de Defesa de Israel de que mataram Jamila Al-Shanti, ela que é viúva de um dos cofundadores do Hamas. Em 2021, a Jamila chegou a ser eleita a primeira mulher para o gabinete político do Hamas, que é o órgão mais alto, das decisões mais importantes do braço político do grupo palestino. O marido dela, o Abdelaziz Al-Rantisi, ele já havia sido morto por Israel em 2004, também numa operação do Exército. Com relação à morte dela, não se sabe detalhes do local do ataque, como foi que ela foi morta. Mas se sabe também, segundo esse anúncio do Exército, que um dos chefes de uma outra organização palestina, militante, radical, que atua na faixa de Gaza, chamada Comitês de Resistência Popular de Gaza, também foi morto num ataque. Ele é o Rafat Abu Hilal e, segundo o Exército, foi morto num ataque perto de Rafat, uma cidade no sul da faixa de Gaza. Ainda nessa ofensiva aérea, de acordo com o Exército, vários túneis teriam sido destruídos. Aqueles túneis que os militantes do Hamas constroem, que eles usam como QG, como base de operação, onde eles também se escondem e de onde, inclusive, eles podem, inclusive, circular de um lugar para o outro de maneira segura, sem estar ali expostos aos bombardeios. O Exército também disse que destruiu locais usados para lançamento de mísseis nessa operação desta quinta-feira. Tchau. Denise, aproveitando que a participação ao vivo é bem importante aqui pra gente, mais uma vez eu faço aquela pergunta para você. Como é que tá sendo as últimas horas para você aí? Como é que vocês estão se deslocando? Como é que vocês estão vivendo em território israelense? Tiago, a gente percebe que aos poucos as pessoas aqui estão tentando retomar a vida, Então, claro que está bem longe da rotina que a gente costuma ter, da vida normal, ainda está tudo bastante vazio, mas já tem mais trânsito na rua, já tem mais carros, as pessoas vão retomando aos poucos, ao menos aqui em Tel Aviv. Então, ainda tem bastante coisa fechada, mas a gente está conseguindo ter a vida um pouquinho mais normalizada, por assim dizer, Mas, claro que tem lançamento de foguetes, tem sirenes todos os dias. Hoje a gente também viveu isso no norte de Tel Aviv, até na nossa entrada mais cedo, A gente tinha acabado de se esconder ali de uma detonação de foguete, Aquela sirene acionada pelo Domo de Ferro. Então, pra gente tá ainda uma situação de tensão. A gente, claro, tá o tempo todo andando na rua, vendo para onde que a gente pode ir caso a sirene seja acionada, mas há uma sensação geral de que é preciso também retomar a vida aos poucos, Então a gente vê mais pessoas nas ruas, algum comércio ou outro que estava fechado voltou a abrir, ainda que por menos horas. Então essa sensação, Claro que é uma guerra, todo mundo fica preocupado, mas dia a dia as pessoas estão tentando administrar e avaliar o risco também de voltar a sair de casa, Tá certo, Denise. Obrigado pela sua participação, pelas suas informações e um bom trabalho para vocês aí em Israel. Agora, Felipe, a gente volta a conversar. Uma das informações aqui que passada pela Denise é a morte de Jamila Al-Shanti, a viúva do cofundador do Hamas, que é o Abdelaziz Al-Rantisi, que fundou o movimento de mulheres do Hamas, a Jamila, e se tornou a primeira mulher eleita para o gabinete político em 2021. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre essa questão política do Hamas. Ele não é apenas um grupo aí armado e terrorista, ele tem poder político também. Com certeza. A gente vê que o Hamas, ele acaba fazendo várias funções do Estado. Ele controla politicamente a faixa de Gaza. A gente tem que lembrar que a Palestina, a gente tem a faixa de Gaza de um lado e a Cisjordânia do outro. Na faixa de Gaza, que é essa região da Palestina, quem controla é o Hamas. E o Hamas, ele é responsável por tanto a organização da segurança interna da faixa de Gaza, como de toda a administração política pública da faixa de Gaza, e ele também funciona como forças armadas e polícia na faixa de Gaza. Então, ele acaba tendo diversas funções. E é muito interessante ver agora que desde sempre, mas Israel sempre tentou atingir as lideranças do Hamas. Israel, nos seus ataques, ela afirma que não quer vitimar a população da faixa de Gaza, como a gente vê no caso dessa guerra agora. Mas é muito difícil você atingir as lideranças do Hamas porque elas se escondem onde tem concentrações da população
Palestina na faixa de Gaza. Então, esse movimento que Israel vem tendo de atingir e conseguir atingir e assassinar, eliminar parte da liderança do Hamas, seria um movimento realmente esperado por Israel. Muito bem, uma outra informação que chega aqui pra gente é que mais de 300 soldados das forças de defesa de Israel foram mortos desde que o Hamas lançou o ataque no dia 7 de outubro. Os militares israelitas afirmaram que pelo menos 306 dos seus soldados foram mortos desde o dia 7. Ontem, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que mais de 1.400 israelenses no total foram assassinados pelo Hamas. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel também diz que não pode descartar a possibilidade de militantes palestinos ainda estarem em território israelense após o ataque inicial do Hamas. Essas são informações que chegam agora pra gente e a gente vai fazer uma rápida pausa. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre essa guerra no Oriente Médio pra você. Até já. As principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje eu vou te mostrar essa história completa e em detalhes. Temas da atualidade. Tem uma notícia que tá dando o que falar. Você vai ver agora uma história que é emocionante. Fatos relevantes e a mais completa informação. Fizemos questão de voltar com a equipe para que você visse exatamente o que eles estão reclamando. De segunda a sexta, 7h. Chega essa novidade, você vai ver na reportagem completa. News, 19h. Você que acorda cansado, com dores nas costas, nas pernas, nas articulações e desanimado, precisa conhecer o Ora Pronobis Premium. Estudos realizados comprovam que a Ora Pronobis é um potente anti-inflamatório natural e um super alimento que auxilia em dores em gerais, auxilia em tratamentos de artrose, osteoporose, fortalece seus ossos e músculos, trazendo mais ânimo e disposição. Ligue agora para o telefone do vídeo e garanta já o tratamento exclusivo que auxilia na cicatrização e previne o envelhecimento precoce da pele, olhos e cabelos, melhora os níveis de colesterol, triglicerídeos e controla os níveis da diabetes. Um verdadeiro aliado na sua saúde. Ligue agora para o telefone do vídeo e receba aí em sua casa o produto que vai mudar a sua saúde. Pagando no cartão de crédito, você ganha 50% de desconto e um plano de telemedicina totalmente grátis, podendo fazer consultas médicas sem sair de casa. O Ora Pronobis tem mais cálcio que o leite e mais proteína que a carne. Ora Pronobis, cuidando da sua saúde por completo. Você que vive comprando produtos para dor e até agora não encontrou nenhum produto que realmente funcione. Conheça agora o Ósseo Triflex, uma fórmula exclusiva, com a combinação dos 3 ativos que atua exclusivamente nas dores de articulações, dores lombares, na manutenção da cartilagem e nas dores dos membros em geral. Ligue grátis agora e fique livre das dores. O Ósseo Triflex é a combinação da glucosamina, condroitina e o colágeno tipo 2. A glucosamina e condroitina combinadas reduz a dor e melhora a mobilidade articular. O colágeno tipo 2 é o produto mais eficiente na atualidade para a manutenção das cartilagens e tratamento da artrite, artrose e osteoporose. Ligue agora para o 0800 do vídeo e adquira o melhor produto para tratamento das dores à venda no Brasil. Pague no cartão de crédito e ganhe 50% de desconto. E pensando na sua saúde em geral, os primeiros 100 clientes que comprarem um kit para mais de 6 meses ganham um plano de telemedicina totalmente grátis. E você pode fazer consultas já a partir de amanhã. Essa promoção é por tempo limitado. Ósseo Triflex, pensando na sua saúde por completo. 40% da população brasileira tem o índice de colesterol elevado. Triglicerídeos, diabetes, gordura no fígado são os sintomas que atingem a maioria da população. Todos alterados, inclusive gordura no fígado. Foi quando eu conheci Berimax, tomando 2 vezes ao dia. Rapidamente os níveis estabilizaram e eu senti muita diferença. Eu recomendo Berimax. Ligue agora para o telefone do vídeo e adquira já o Berimax. O Berimax possui uma fórmula exclusiva. A berinjela auxilia na redução do colesterol ruim e do triglicerídeos e no controle da diabetes. O hibisco tem propriedades antioxidante e anti-inflamatória, além de ajudar na melhora do fluxo intestinal. A niacina auxilia na redução dos níveis de colesterol ruim e triglicerídeos, diminuindo assim o risco de doenças cardíacas. Mesmo tendo pouca idade, sofro um pouco com obesidade.
E a minha preocupação sempre foi com diabetes e colesterol alto. Mas depois que eu passei a tomar Verimax, os meus níveis estão totalmente controlados. Ligue agora e adquira já um Benimax. Pagando no cartão de crédito, você terá 50% de desconto e ganha um plano de telemedicina totalmente grátis. Tome Benimax 2 vezes ao dia regularmente e melhore sua saúde e seus índices totais. Com certeza, você tem ou conhece alguém que sofre de queda de cabelo. Mais de 42 milhões de brasileiros sofrem com esse problema, que cada dia mais tem impactos negativos para a autoestima. Chegou ao Brasil Max Hair Protônico Capilar, um dermocosmético produzido com nanotecnologia e biotecnologia diferentes de tudo que você já viu. Aplique 2 vezes ao dia durante 30 dias e se surpreenda com o resultado. Bom para as mulheres e ótimo para os homens. O Max Hair Protônico Capilar age na queda de cabelo por problemas genéticos ou hormonais. Melhora o crescimento de barbas ralas e aumenta e engrossa os fios de sobrancelhas ralas e finas. Junto com o seu tônico capilar, você recebe o Max Hair Pro Shampoo, um complemento para o tratamento que vai ajudar no crescimento de fios mais fortes e saudáveis. Não perca mais tempo. Ligue agora para o telefone do vídeo, pague no cartão de crédito e ganhe 50% de desconto e esse brinde super especial. Max Hair Pro, o tratamento para queda de cabelo diferente de tudo que você já viu. Você vai ver agora uma imagem impressionante. Crianças foram resgatadas dos escombros de um prédio depois de um ataque aéreo em Gaza. Veja aí essas imagens. Essas são as primeiras imagens que mostram as equipes se mobilizando para retirar um menino que está com quase todo o corpo coberto de pedras. Outras crianças também estavam nesse mesmo cômodo, também debaixo dos escombros. Não há informações de quantas crianças estavam ali e se todas conseguiram sobreviver. O Unicef, órgão ligado às Nações Unidas, afirmou que mais de 700 crianças morreram em Gaza nos últimos dias. Pelo menos outras 2.000 ficaram feridas. Mas esse número pode aumentar ainda mais, já que organizações não governamentais estão fazendo levantamentos diários e estimam que mais de 1.000 crianças possam estar entre as vítimas fatais. É uma situação muito complicada e a gente continua falando aqui com o Felipe Dalcin Silva. Felipe, como é que fica a situação dessas crianças? Muitas delas que sobreviveram vão levar traumas para o resto da vida, principalmente por conta da perda dos pais. Quem vai tomar conta agora dessas crianças, hein? Boa pergunta. Muito complexo saber o que vai acontecer com essas crianças. Porque você tem que, provavelmente, se o Hamas continuar no poder na Palestina, na região da faixa de Gaza, ele vai tentar, manter o controle sobre a vida dessas crianças. E pode infundir ainda mais ódio a Israel, ódio aos Estados Unidos, por exemplo. Então é algo muito, muito complicado, porque a chance delas absorverem os ideais do Hamas é muito grande, né? Então a gente sabe que o Hamas ele funciona a partir digamos assim, da infusão de ideias totalmente extremistas, né? Então, tomara que essas crianças elas possam ser adotadas e tenham uma vida melhor, né? Então, o melhor caminho talvez seria agora nesse atual momento que elas fossem até para fora da faixa de Gaza. É um problema criado pelo Hamas que acaba sendo absorvido por ele mesmo. Afinal de contas, o que nós temos hoje é a informação de 40 mil membros do Hamas. E assim, essas pessoas têm a mesma ideologia, pregam uma situação de que as crianças acabam absorvendo aquela ideologia do Hamas e viram novos soldados. E a grande preocupação também é o financiamento dessas armas. A gente tem informação de que o Irã, ele continua fazendo esse tipo de aporte ao Hamas e também ao Hezbollah, que é um outro grupo que atua no norte de Israel. Como é que você avalia essa questão do Irã nesse contexto da guerra no Oriente Médio? Perfeito, é uma pergunta muito excelente, porque o Irã é um estado muito chave para a gente entender as dinâmicas de poder no Oriente Médio. E o Irã, ele apoia, como a gente sabe, tanto o Hezbollah, como também acaba apoiando o Hamas. A gente sabe que o grande rival do Irã no Oriente Médio, além da Arábia Saudita, é Israel. E o Irã não considera que Israel não deveria existir. Então, o interesse é
munir, cada vez, digamos assim, atrapalhar o desenvolvimento de Israel, realmente patrocinar ataques a Israel o máximo possível, atrapalhar o máximo da vivência em Israel o máximo possível, né? Então é bem importante para a gente entender as intenções do Irã. E outros países também já mostraram apoio a Israel, como a Alemanha, onde o chanceler alemão Olaf Scholz fez uma visita a Israel. Ontem nós tivemos a presença do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fazendo esse apoio também em loco lá em Israel. E hoje, Rishi Sunak, o primeiro-ministro lá do Reino Unido, que esteve em contato direto com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em Tel Aviv. Agora, como é que você avalia o apoio desses países, dessas grandes potências, com o Israel? Israel realmente precisa desse apoio, ou o exército ou as condições do país já dão conta dessa guerra contra o Hamas? Primeiro ponto, eu acho que eu devo ter salientado na minha última fala, que não só do Irã que o Hamas recebe apoio. A gente sabe que tem figuras tanto no Catar, até mesmo figuras com muito dinheiro dentro da Arábia Saudita que acaba financiando as ações do Hamas. Então a gente tem que salientar que pode ter países que talvez não vejam Israel propriamente como inimigo, mas figuras dentro desses países que podem patrocinar o Hamas. Agora, do lado de Israel, é sempre importante você ter apoio, né? Quanto mais apoio, melhor. Porque Israel realmente ela vem sendo julgado muito na mídia internacional pelos ataques que ela vem realizando na faixa de Gaza. Porque os ataques, a gente bem sabe que Israel tem o direito de legítima defesa, porque é algo vislumbrado na Carta das Nações Unidas no artigo 51, mas é muito difícil Israel diferenciar alvos militares do Hamas de alvos civis dentro da faixa de Gaza, porque o Hamas ele se esconde, ele usa as pessoas como escudo humano realmente, para, digamos assim, dificultar as ações de Israel. Então Israel já vinha sendo muito criticada porque vários civis vêm sendo mortos nos ataques de Israel. Então, se Israel tiver o apoio internacional, né, é um pouco menos de pressão, um pouco menos, digamos assim, de grupos e pessoas e a comunidade civil internacional fazendo uma pressão contra Israel e, digamos assim, até mesmo liberando Israel para agir um pouco mais livremente. Mas, mais uma vez, é muito difícil estar no lugar de Israel, né? Porque é muito difícil você deliberar, diferenciar o que é um combatente do Hamas e o que é um civil na hora que Israel quer atingir realmente só o Hamas. E a gente acompanhou ontem, inclusive, manifestações de palestinos, essa imagem que você vê agora, palestinos em frente à embaixada dos Estados Unidos no Líbano, e eles foram combatidos ali com jatos de água, bombas de gás. Isso aconteceu ontem, né? Palestinos que estavam protestando contra a vinda do presidente Joe Biden, presidente americano, em solo israelense, para que eles não estavam gostando dessa situação, desse apoio dos Estados Unidos em Israel. Quem participa comigo nessa cobertura é a jornalista Ingrid Alves, que tem mais informações para a gente. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, Tiago, todos que nos acompanham. Você ressaltou, né? A gente está recuperando essas imagens de ontem e tem informação importante justamente sobre essa relação com os Estados Unidos e todo esse conflito. O Departamento de Estado dos Estados Unidos aconselhou todos os americanos que estão no exterior a exercer uma cautela maior. Isso vem através de um alerta mundial que não é muito comum por parte dos Estados Unidos. O departamento emitiu esse alerta de cautela hoje para aconselhar todos os cidadãos dos Estados Unidos que estão no exterior a ter mais cuidado. Eles citam o aumento das tensões em vários locais ao redor do mundo, um potencial para ataques terroristas, manifestações ou ações violentas contra os cidadãos americanos e também os interesses americanos. Esse alerta, claro, surgiu depois desses protestos que a gente está vendo as imagens agora. Então, um alerta, a última vez que esse alerta foi feito foi em 2022, depois do assassinato do líder da Al-Qaeda. Então, assim, as tensões estão muito
exacerbadas não só, como a gente vem acompanhando, no Oriente Médio, mas em decorrência desse conflito, dessa guerra. Uma outra informação que chega agora também é que a passagem de Rafah entre o Egito e a faixa de Gaza, que está fechada, a informação de um meio de comunicação egípcio, digamos assim, a informação que vem agora é que essa passagem vai ser aberta do lado egípcio amanhã para entregar ajuda humanitária a Gaza. Não há um horário, ainda não é um comunicado, digamos assim, oficial, vem através de um meio de comunicação egípcio, mas há essa expectativa até que enfim dessa abertura da fronteira egípcia amanhã. Muito bem, Felipe, gostaria que você comentasse em relação a essa ajuda humanitária. A ONU também participa destas ações. Como é que ela reage nesse momento? A ONU ela vem sempre trabalhando pela paz e a ONU ela vem sempre pensando no lado mais fraco, ou seja, a população civil na faixa de Gaza. Então é fundamental que esses recursos cheguem lá, porque todos os bens de consumo, alimentos, energia, água, medicamento que vai até a faixa de Gaza, esse vem de fora. A faixa de Gaza não consegue produzir por ela mesma esse tipo de recurso. Ou seja, ela é totalmente dependente da ajuda internacional. A partir do momento que Israel, no começo dessa guerra, ela fecha essa possibilidade de envio de material para a faixa de Gaza, realmente as pessoas começam a passar fome, ter falta de alimentos, ter falta de energia. Então esse apoio ele é fundamental, né? Mas o grande desafio agora dessa ajuda humanitária, tanto do Egito quanto porventura da ONU, é saber diferenciar a população civil da faixa de Gaza do Hamas, né? Então esse é um ponto muito determinante, eu bato muito nessa tecla, porque esse é um ponto fundamental para a gente entender as dificuldades que o Egito tem e as dificuldades que Israel tem também do outro lado. E a grande dificuldade também é das pessoas que são vítimas na faixa de Gaza e que não conseguem ter um apoio, não conseguem ter aí uma ajuda humanitária por conta do fechamento das fronteiras, né? E uma informação que acaba de chegar, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu nesta quinta-feira que o Cairo crie um acesso humanitário rápido e sem obstáculos para levar ajuda a Gaza, apelando aí a um cessar-fogo humanitário imediato no meio da guerra entre Israel e o Hamas. O Egito, mais uma vez, está ali bloqueando as suas passagens por conta desse medo, talvez, da infiltração de membros do Hamas no seu território. O Felipe, comenta um pouco para a gente em relação a essa capilaridade que o Hamas tem em relação a Israel. A gente sabe que muitos palestinos não concordam e não fazem parte do Hamas. E eles acabam sendo acolhidos por Israel. Só que alguns membros do Hamas, eles se disfarçam de palestinos neutros para entrar em território israelense e cometer atrocidades por lá, não é isso? É isso, perfeito. Sua análise está excelente, né? O Hamas, ele sabe disso, né? Ele sabe que o jeito dele atingir Israel é atingir a população civil de Israel, porque o Hamas, ele não tem a força que o Hezbollah tem, por exemplo, que conseguiria destruir ativos militares de Israel. Então o Hamas sabe que se atacar diretamente as forças militares de Israel não vai ter sucesso, então ele vai, de uma maneira covarde, atacar a população civil de Israel, né? E um ponto importante é saber que tem todas umas redes, até mesmo de túneis, que o Hamas utiliza tanto dentro do seu território para se esconder das forças de Israel, mas também para penetrar no território que é controlado por Israel, né? Então é algo bem determinante da gente levantar. Felipe, muito boa tarde, aqui é Ingrid. A gente está falando desse fechamento das fronteiras, né, do Egito para impedir a passagem de integrantes infiltrados, enfim, do exército do Hamas. Qual seria a real significância ou o real impacto, o estrago que esses soldados, esses agentes, enfim, poderiam causar passando pela fronteira? Então, um medo do Egito é que ele sofra ataques da ordem de terroristas também, como o Hamas pode fazer e já fez no passado, né? E outra coisa, talvez até mesmo conseguir abrir
Vai que o Hamas consegue abrir uma linha de comunicação para receber recursos, armamentos através do Egito, disfarçar de ajuda humanitária, colocar em alguma caixa, algum invólucro, né, material de bélico e envie para o Egito, e do Egito vá para a faixa de Gaza. Então tem todos esses tipos de preocupações. Então é uma operação muito complexa de se fazer, porque você não consegue analisar de uma maneira microscópica todos os itens que vão entrar também para a faixa de Gaza, né? Então pode ter pessoas que se disfarcem de querer fazer ajudas humanitárias e acabam enviando armamento para a região da faixa de Gaza para ser utilizado por Hamas na sua luta contra o Estado de Israel. Então é um ponto que a gente tem que se levantar também. Então o receio maior não é que o Hamas passe para o outro lado, mas que essa ajuda e esse apoio atravesse a fronteira e entre na faixa de Gaza. Os dois pontos. É importante salientar o medo também do Hamas poder realizar ataques terroristas, como ele realiza contra Israel, mas também tem o medo que esse caminho possa ser utilizado para envio de armamento e outros itens bélicos para que o Hamas continue conduzindo sua guerra contra Israel. Ô Felipe, agora falando um pouquinho mais sobre a população da faixa de Gaza, lá aquela região é marcada por pobreza e superpopulação também. Tem 2 milhões de habitantes morando em território de 360 quilômetros quadrados. A informação que nós temos aqui é praticamente metade da população vive na linha da pobreza por lá. E quem comanda toda a logística, vamos dizer assim, de hospitais, de escolas, enfim, de tudo lá, politicamente dizendo, é o Hamas. É um grupo armado terrorista, mas os palestinos, alguns deles pelo menos, ou boa parte, não concorda com essa parte terrorista do Hamas. Mas pode ser que eles compreendem a intenção do Hamas em dominar aquela região naquele sentido. Como é que é a vida do palestino lá, que não tem para onde correr, não quer ir para Israel, quer permanecer na faixa de Gaza, mas ele precisa conviver ali com o Hamas. É uma situação bem complicada economicamente para essas pessoas. Thiago, vou te dizer que é um dos piores lugares que uma pessoa pode viver no planeta Terra, é na faixa de Gaza. Porque a gente tem que o Hamas, ele começa a controlar a faixa de Gaza em 2007, ele sobe ao poder de uma maneira certamente democrática, a gente pode dizer que foi democraticamente, mas posteriormente ele não larga o osso, ele não faz mais eleições, então ele funciona como se fosse uma ditadura na faixa de Gaza. E se você é um cidadão da Palestina que fala dentro da faixa de Gaza abertamente mal do Hamas, a chance de você ser vítima do Hamas é muito grande, né? Então é uma ditadura, realmente. Então é uma população que ela depende do Hamas para poder sobreviver, mas ela também não tem a liberdade política de procurar novas lideranças, de que uma nova liderança ocorra, não há uma abertura democrática, né? Então a gente tem que salientar isso, que o Hamas funciona como se fosse uma ditadura. E quem sofre, mais uma vez, sempre é a população, que é o lado mais fraco, né? Então é um ponto determinante da gente entender que a maioria dos palestinos, eu acredito, né, tem convicção disso, que eles não concordam com as ações do Hamas, né? Mas eles também não conseguem fugir desse controle do Hamas. Então eu acho que isso é bem determinante da gente diferenciar o Hamas da população civil que vive na faixa de Gaza. São palestinos que são reféns dentro da sua própria localidade, não é? Felipe, eu gostaria que você permanecesse com a gente, porque o Mundo Record News vai fazer uma rápida pausa para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Até já. O 40% da população brasileira tem um índice de colesterol elevado. Triglicerídeos, diabetes, gordura no fígado são os sintomas que atingem a maioria da população brasileira. Com certeza atinge você ou alguém de sua família. A BR Vita desenvolveu o Berimax, um produto natural que, consumido diariamente, vai transformar você num campeão de saúde. Eu estava com os meus níveis de diabetes, colesterol, triglicérides, todos alterados, inclusive gordura no fígado. Foi quando eu conheci Berimax. Tomando 2 vezes ao dia, rapidamente os níveis estabilizaram e eu senti muita diferença. Eu recomendo Berimax. Ligue agora.
do vídeo e adquira já o Berimax. O Berimax possui uma fórmula exclusiva. A berinjela auxilia na redução do colesterol ruim e do triglicerídeos e no controle da diabetes. O hibisco tem propriedades antioxidante e anti-inflamatória, além de ajudar na melhora do fluxo intestinal. A niacina auxilia na redução dos níveis de colesterol ruim e triglicerídeos, diminuindo assim o risco de doenças cardíacas. Mesmo tendo pouca idade, sofro um pouco com obesidade. E a minha preocupação sempre foi com diabetes e colesterol alto. Mas depois que eu passei a tomar Berimax, os meus níveis estão totalmente controlados. Ligue agora e adquira já o Berimax. Pagando no cartão de crédito, você terá 50% de desconto e ganha um plano de telemedicina totalmente grátis. Tome Berimax 2 vezes ao dia regularmente e melhore sua saúde e seus índices totais. Oferecimento Honda, Asas da Liberdade. Anote aí outra dica simples, mas que poderá salvar a sua vida. Vale lembrar, começou a chover? Encoste a sua moto num lugar seguro, ligue o pisca, vista a sua capa, espere a chuva varrer as ruas para só depois seguir viagem. Oferecimento Honda, Asas da Liberdade. Você que vive comprando produtos para dor e até agora não encontrou nenhum produto que realmente funcione. Conheça agora o Ósseo Triflex, uma fórmula exclusiva, com a combinação dos 3 ativos que atua exclusivamente nas dores de articulações, dores lombares, na manutenção da cartilagem e nas dores dos membros em geral. Ligue grátis agora e fique livre das dores. O Ósseo Triflex é a combinação da glucosamina, condroitina e o colágeno tipo 2. A glucosamina e condroitina combinadas reduz a dor e melhora a mobilidade articular. O colágeno tipo 2 é o produto mais eficiente na atualidade para a manutenção das cartilagens e tratamento da artrite, artrose e osteoporose. Ligue agora para o 0800 do vídeo e adquira o melhor produto para tratamento das dores à venda no Brasil. Pague no cartão de crédito e ganhe 50% de desconto. E pensando na sua saúde em geral, os primeiros 100 clientes que comprarem um kit para mais de 6 meses ganham um plano de telemedicina totalmente grátis. E você pode fazer consultas já a partir de amanhã. Essa promoção é por tempo limitado. Ósseo Triflex, pensando na sua saúde por completo. Com certeza, você tem ou conhece alguém que sofre de queda de cabelo. Mais de 42 milhões de brasileiros sofrem com esse problema, que cada dia mais tem impactos negativos para a autoestima. Chegou ao Brasil Max Hair Protônico Capilar, um dermocosmético produzido com nanotecnologia e biotecnologia diferentes de tudo que você já viu. Aplique 2 vezes ao dia durante 30 dias e se surpreenda com o resultado. Bom para as mulheres e ótimo para os homens. O Max Hair Protônico Capilar age na queda de cabelo por problemas genéticos ou hormonais. Melhora o crescimento de barbas ralas e aumenta e engrossa os fios de sobrancelhas ralas e finas. Junto com o seu tônico capilar, você recebe o Max Hair Pro Shampoo, um complemento para o tratamento que vai ajudar no crescimento de fios mais fortes e saudáveis. Não perca mais tempo. Ligue agora para o telefone do vídeo, pague no cartão de crédito e ganhe 50% de desconto e esse brinde super especial. Max Hair Pro, o tratamento para queda de cabelo diferente de tudo que você já viu. Você que acorda cansado, com dores nas costas, nas pernas, nas articulações e desanimado, precisa conhecer o Ora Pronobis Premium. Estudos realizados comprovam que a Ora Pronobis é um potente anti-inflamatório natural e um super alimento que auxilia em dores em gerais, auxilia em tratamentos de artrose, osteoporose, fortalece seus ossos e músculos, trazendo mais ânimo e disposição. Ligue agora para o telefone do vídeo e garanta já um tratamento exclusivo que auxilia na cicatrização e previne o envelhecimento precoce da pele, ossos e cabelos, melhora os níveis de colesterol, triglicerídeos e controla os níveis da diabetes. Um verdadeiro aliado na sua saúde. Ligue agora para o telefone do vídeo e receba aí em sua casa o produto que vai mudar a sua saúde. Pagando no cartão de crédito, você ganha 50% de desconto e um plano de telemedicina totalmente grátis, podendo fazer consultas médicas sem sair de casa. O Ora Pronobis tem mais cálcio que o leite e mais proteína que a carne. Ora Pronobis, cuidando da sua saúde por completo. A Comissão Europeia anunciou hoje que iniciou investigações sobre desinformação nas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, relacionadas com o conflito entre Israel e o grupo islâmico Hamas. A comissão disse ter apresentado pedidos formais de informações adicionais às 2 empresas, uma semana depois de lançar um procedimento de investigação contra a rede X, que é o antigo Twitter. No caso do Meta, a comissão anunciou que solicitou
revelou informações sobre divulgação de conteúdos ilegais sobre conflitos entre Israel e o Hamas. Em relação ao TikTok, exigiu dados sobre os esforços para prevenir a difusão de conteúdos violentos ou terroristas e também discursos de ódio. E a gente volta a conversar com o Felipe Dalcin Silva. Felipe, como é que você analisa então essa questão de se barrar aí informações transmitidas pelas redes sociais nesse contexto de guerra? É um ponto muito importante, Thiago, te diria. Por quê? Porque desde o Estado Islâmico a gente vê que os grupos extremistas, né, como o Estado Islâmico, agora o Hamas, fazendo todas essas atrocidades, eles se utilizam da imagem da guerra, da violência da guerra, como discurso de ódio, né? Quando eles realizam um ataque que é bem sucedido, o Hamas usa esse ataque para mostrar para o povo muçulmano, né, que é possível derrotar Israel. Olha como nós somos poderosos e podemos derrotar Israel. Do outro lado, quando o Hamas ele é alvo de um ataque de Israel, ele utiliza essas imagens para falar, olha como Israel é um monstro, né? Então a gente tem que ter essa barreira desse vídeo, dessas imagens, e são muitas vezes imagens, né, que chegam a crianças, não só adultos, né? Você vê a imagem de guerra, de sofrimento, de destruição, de corpos, de vidas sendo ceifadas, de pessoas perdendo suas casas, então é algo muito terrível. E como você vai conseguir criar barreiras para que crianças não vejam isso, para que pessoas que talvez não estejam na melhor condição emocional, como que elas vão enxergar isso, né? Então é importante que tenha esse tipo de barreira, esse tipo de filtro. Eu acredito que é algo fundamental que tem que ser feito nas redes sociais. É a questão da comunicação, da propaganda, que foi tão importante, por exemplo, para difundir a Segunda Guerra Mundial, que ganhou essas proporções catastróficas, né? E hoje em dia, com essas redes sociais, a internet, a comunicação é ainda mais fácil de ser difundida e por isso precisa ter um bloqueio nesse sentido para que as pessoas não vejam informações erradas e acabam lá em Israel, no Hamas, tomando um partido que de repente não tomaria se não tivesse visto uma propaganda dessas nesse sentido, né? Felipe Dalcin Silva, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também diretor de pesquisa do Instituto Sul-Americano de Políticas e Estratégica, conversou com a gente. Felipe, muito obrigado por essa entrevista. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço, Thiago. Parabéns pela excelente cobertura da Record News e o que precisar estou à disposição. Muito obrigado. Até a próxima, então. E olha, o Itamaraty lamentou o veto dos Estados Unidos à resolução proposta pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU, que pedia uma pausa humanitária nessa guerra. O documento, costurado com outros países pelo Brasil, que ocupa a presidência temporária do Conselho de Segurança das Nações Unidas, teve 12 votos favoráveis. Rússia e Reino Unido se abstiveram.